Meus irmãos, graça e paz. Amém? Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Lucas, capítulo 3, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 20 nessa noite. Se você pudesse colocar de pé, à medida que você for achando, por gentileza, faça isso. Amém? Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colunas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Verso 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Versículo 15. Estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Aqui está a tua palavra, que nessa noite, mais uma vez, tu possa falar ao nosso coração. Faz isso, meu Deus, nessa noite para o louvor da tua glória, que eu possa ser fiel ao texto sagrado e que eu possa, ó Deus, minha mente estar cativa ao que tu falasse ao meu coração durante esses dias que meditei, e a tua igreja receba não como palavra de homens, mas como palavra do Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que tudo que nos foi dito nesse vídeo, parece que eu havia combinado com a pessoa que passou esse vídeo aí. Porque, interessante que o pastor Ronaldo Lidório diz o seguinte: se você é missionário, na sua vida acontecem algumas coisas, como leitura da palavra, adoração, não é verdade? Santidade, e lá no finalzinho ele coloca evangelização. Então eu começo essa pregação nessa noite fazendo uma pergunta a você que é cristão. Você é chamado? Você foi chamado?
Interessante que há muitos anos atrás, no início da minha fé, um pastor chegou para mim e fez esse questionamento: tu tens um chamado? E eu não soube o que responder. E ele disse: se você não tem um chamado, você é campo missionário. Você ainda precisa ser alcançado. Porque não existe cristão que não se envolva com evangelização. Eu vou repetir. Não existe cristão que não se envolva com evangelização. Interessante, irmãos, uma coisa. O chamado de Deus, ele é pessoal, ele é irresistível e ele é intransferível. Ele é pessoal por quê? Porque Deus não chama coisas, Deus não chama instituições, Deus chama pessoas como eu e você, de carne e osso. Mas ao mesmo tempo que ele é pessoal, ele também é irresistível. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Ele é irresistível porque é Deus quem chama, não é o homem. E ele nos chama para glorificar o seu santo nome. Então o que é que eu entendo aqui? Se Deus lhe chamou, você não será feliz, você não terá paz, enquanto você não atender à vontade do seu Pai. Se você é uma pessoa chamada por Deus, você não será realizado nunca, se você não se envolver com as coisas de Deus. Portanto, o chamado ele é pessoal, ele é irresistível, mas há uma outra terceira característica de um chamado. Ele é intransferível. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode pagar uma pessoa para fazer o que Deus comissionou a você. Por quê? Porque muitos de nós, ou talvez todos nós que estamos aqui, teremos, por exemplo, contato amanhã com alguém que ninguém aqui vai ter. E a sua oportunidade de pregar o evangelho a essa pessoa é seu campo missionário. E se você não fizer, talvez não tenha quem faça. Lembre-se de Jonas. Se Jonas não vai a Nínive, quem iria? O chamado de Jonas, como o meu e como o seu, foi pessoal, foi irresistível, ele teve que ir, e também era intransferível. Quem tinha que ganhar Nínive para Jesus, ou para Deus, como você assim o queira, era Jonas, não era outro profeta. O que isso tudo que eu estou dizendo aqui nessa noite tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Eu creio que tudo. Porque esse texto aqui vai fazer com que a gente entenda o nosso chamado. E eu chamo a sua atenção, por gentileza, para os dois versos iniciais nessa noite. Olha o que a Bíblia diz no verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Pare um pouquinho aqui nessa noite, por gentileza. Eu sei que você sabe disso, você estudou um pouquinho de história. Desde 63 anos antes de Cristo, que os romanos começaram a reinar sobre Israel. E uma coisa me chama a atenção aqui. Por que Lucas cita esses 7 nomes? 5 governadores e 2 religiosos. Você já se perguntou o porquê? Porque ele queria mostrar para mim e para você que a terra estava entregue aos perversos. Parece que nesse instante aqui está se cumprindo o que está escrito lá no livro de Jó, capítulo 9, verso 24. A terra está entregue nas mãos dos ímpios. Por quê? Porque os dirigentes eram todos homens maus. Esse Tibério César é aquele que Jesus diz: dai a César o que é de César. Pôncio Pilatos, não é necessário a gente comentar aqui, foi aquele que lavou as mãos com Jesus. Herodes, esse Herodes aqui, é filho de Herodes o Grande, um homem muito mau, um homem que vivia em adultério e praticava outras malignidades. Então, o que é que eu aprendo aqui, meus irmãos?
primeira lição com base nesse verso 1 para nós nessa noite é a seguinte: jamais nós podemos nos desesperar acerca das circunstâncias, pois mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre prepara um poderoso livramento. Interessante que aqui a política estava corrompida. Eram homens que não temiam a Deus, que estavam no governo. Mas se isso fosse pouco, eu chamo a sua atenção para o contexto religioso. E vá, por gentileza, para o verso número 2. Se a política estava corrompida, veja como estava a religião. Verso 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu não sei se os irmãos sabem aqui, mas a lei mosaica, ela só permitia um sacerdote. E o sacerdócio era um cargo hereditário. Ele passava de pai para filho. Então esse homem aqui, Anás, ele só passou 7 anos como sacerdote. Ele foi tirado do cargo. E na sua sucessão teve 5 filhos dele. Todos foram tirados do cargo. Mas agora quem é o sacerdote é Caifás, que era genro de Anás. Mas na realidade Caifás não mandava. Quem mandava na realidade era o próprio Anás. Veja bem, a corrupção já começava aí. A lei só permitia um sacerdote, mas existia 2. E na realidade quem mandava era Anás, que tinha sido retirado do cargo. Aí você me pergunta: pastor, prove que Anás mandava, ou era o primeiro sacerdote, por assim dizer. Isso fica muito claro em João 18:13, quando Jesus vai ser preso. Antes dele ser apresentado a Caifás, ele é apresentado a Anás. O que é que tem para que a gente aprenda, ou o que nos chama a atenção aqui? Fazia 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Desde Malaquias, Deus estava em silêncio com o povo dele. Aí você poderia me perguntar: por que a política estava tão corrompida? E pior, por que a religião estava tão corrompida? Se cumpre Provérbios 29:18. Não havendo profecia, pode parafrasear, não havendo palavra de Deus, o povo se corrompe. Fazia 400 anos que Deus não falava com aquele povo. Então o povo estava corrompido. Não só o sistema político estava corrompido, mas o sistema religioso também estava corrompido. E pasmem vocês, existia nesse tempo o quê? O templo. O templo tinha sido, irmãos, reformado. O templo tinha sido ampliado. Os sacerdotes realizavam sacrifícios. A festa, ou as festas, eram mantidas. Existia a festa da Páscoa, existia a festa dos tabernáculos, os dízimos e os animais eram sacrificados. Os fariseus colocavam fardos e mais fardos sobre os ombros dos outros. Os irmãos sabem disso. Os liberais saduceus eram quem dominavam o templo. Mas o que é que nos chama a atenção nesses 2 primeiros versos? Eu não sei se chama a você. É que a palavra de Deus, ela não veio a Tibério César. É que a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos. Que quando Deus quis falar com o seu povo, Deus não entregou o recado a Herodes. Deus não foi para o palácio. Deus não foi. E você me perguntaria, e é muito claro, né? Poderia você perguntar o seguinte: por que Deus não falou com Anás? Por que Deus não se revelou a Caifás? Você já se fez essa pergunta? Por que não aconteceu isso? Ou você poderia reformular a pergunta: por que Deus falou com João Batista? Por que Deus falou com esse homem estranho, que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, que se cobria com pelos de camelo? Por que Deus falou com esse homem? Não era melhor ou mais previsível que Deus falasse no palácio? Que Deus falasse com Anás, que Deus falasse com Caifás, que Deus falasse com Herodes, que Deus falasse com Pôncio Pilatos? Não seria mais viável? E por que Deus não falou com eles? A resposta é mais ou menos simples.
Deus não pode falar com um homem que não escuta ele. Herodes, Anás, Caifás não ouvia Deus. João Batista ouvia. João Batista estava com os ouvidos atentos ao que Deus havia de falar com ele. E há uma lição para mim e para você que está aqui nessa noite. E aprenda, por gentileza. Irmão, se Deus não fala com você, como você vai falar deles aos outros? Deus não falou com Anás, Deus não falou com Caifás, porque eles eram simplesmente religiosos. Mas Deus falou com João Batista, porque João Batista era alguém sensível à voz de Deus. Primeiro João Batista escutava Deus, para depois falar ao povo acerca de Deus. Isso tem que ser notório em mim e você também. Isso é muito claro aqui nesse texto. Né? O que é que eu aprendo aqui? Não é o lugar que faz o homem, mas é o homem que faz o lugar. Aonde era a igreja de João Batista? O verso 2 está nos dizendo aqui de forma muito clara: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Deus não se revelou a esse homem no centro de Jerusalém. Ele pregava no deserto. E uma coisa interessante, a multidão ia para lá ouvi-lo. A multidão afluía até João Batista para ouvi-lo. Por quê? Porque João Batista tinha algo a dizer. Porque João Batista tinha algo da parte de Deus a falar com aquele povo. E o povo ia para lá. Há um determinado pastor que colocou uma frase uma vez nas redes sociais, eu não esqueci disso nunca. Ele disse o seguinte: não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Né? E era mais ou menos isso que estava ocorrendo aqui. As multidões estavam deixando de ir ao templo. Eles não estavam mais atrás de Anás e de Caifás, embora fossem, digamos assim, sacerdócio de ofício. Não, eles estavam indo ao deserto. Ouvi um pregador estranho, mas que Deus falava com ele. Verso 3, veja bem. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, João, né? Pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Sabe o que eu aprendo aqui? Havia urgência na vida de João Batista. Ele não perdia tempo. Ele não estava, irmãos, ele não veio na terra, ele não veio à terra ocupar lugar inutilmente. Ele sabia que o ministério dele era urgente. E ele não ficou limitado ao templo. O verso 3 aqui está dizendo o seguinte, que ele percorreu cidades, ele percorreu povoados. E me permita uma aplicação aqui para nós nessa noite. Hoje, nós confortavelmente não queremos sequer atravessar a rua para falar de Jesus aos nossos vizinhos. Por quê? Porque parece que a mensagem não é mais urgente. E eu posso dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Aparentes meus, aparentes seus, atolado em seitas, ateus, católicos apostólicos romanos, todo dia você conversa com ele, toma café, almoça, janta, visita-o, troca mensagem pelas redes sociais, mas você nunca abriu a boca para falar dessa pessoa acerca de Jesus Cristo. Que chamado é esse nosso? Que chamado é esse nosso? Cadê o nosso chamado? O campo missionário está do nosso lado. Lembre-se, é irresistível e é intransferível e é pessoal. Todo dia ele está do seu lado, mas você trava, porque você parece que Deus não pode usar você. Talvez você pense dessa maneira, ou talvez você tenha vergonha. Mas isso não acontecia na vida desse homem. Ele era um pregador poderoso. Irmãos, ele queimava, por assim dizer, no púlpito, entre aspas,
Por quê? Porque a mensagem dele era urgente. E outra coisa interessante, ele era cirúrgico. Ele sabia o que ele ia pregar. Olhe para o verso 3, por gentileza, novamente. A Bíblia diz, ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão. Olha o que ele pregava, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Qual era a mensagem de João Batista? O que João Batista dizia para as pessoas que ali estavam, religiosos inclusive? O que era que ele dizia? E aqui é uma aplicação para você. O que é que você tem para dizer a seu parente? O que você tem para dizer para seu filho desviado? O que você tem para dizer para a sua sogra que é católica, apostólica, romana? Para seu pai que é ateu, que é agnóstico, que não quer nada com o evangelho? Qual a mensagem que Deus está mandando para você dizer hoje? Está aqui no verso 3, eu não estou inventando nada. Qual era o teor da pregação de João Batista? Ele diz o seguinte, que sem arrependimento, é o que está dizendo o verso 3, jamais uma única alma foi salva. João é claro, aqueles que se arrependem, é prometido o perdão. Para quem se arrepende, é prometida a remissão dos pecados, mas não há perdão sem arrependimento. Eu poderia dizer uma coisa aqui, sem dúvida do que eu vou dizer. A grande manchete do reino de Deus chama-se arrependimento. É impossível qualquer ser que está aqui, qualquer pessoa que está me ouvindo de forma remota, é impossível você entrar no céu se você não se arrepender dos seus pecados. É impossível. Era isso que João Batista pregava e nada mais. Uma coisa me chama a atenção. E um parênteses aqui nesse verso 3. Em Atos capítulo 2, não precisa abrir. Versos 37, parte B, e verso 38. Após pregar um sermão, Pedro é questionado da seguinte maneira: que faremos, irmãos? As pessoas perguntam a Pedro, e olha a resposta de Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção hoje em muitas igrejas? É que hoje anuncia-se o evangelho da adesão. O que é isso, pastor? Vai-se a Cristo e permanece-se como está, e esperam simplesmente a bênção de Deus. João Batista nos diz o seguinte, que não é assim. Não esqueça que é o evangelho da conversão e não o da adesão. O que significa o evangelho da conversão? Aqueles que Cristo chama, neles são operados uma verdadeira transformação, e essa transformação também é experimental. Você percebe na vida das pessoas. Outra coisa me chama a atenção aqui, verso 4 ao verso 6, por gentileza, irmãos. Olha o que está escrito. Interessante que João Batista pregava, não era? Mas me parece que ele usava o rolo. Mas me parece que ele usava a Bíblia. Presta atenção no verso de número 4 ao verso 6. Olha o que diz o texto sagrado. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Todo pregador, ele é escravo da mensagem. O pregador, ele não cria a mensagem. O pregador é escravo dela. João Batista não pregava o que ele achava que deveria pregar. Lá no deserto, certamente ele deveria ter um rolo na mão. E ele abria e pregava o que estava escrito. E aqui, irmãos, ele prega em Isaías capítulo 40, do verso 3 ao verso 5. O que é que eu aprendo aqui? Ele não pregou o que ele quis, ou o que ele inventou, aos escribas, aos fariseus, não. Ele também não pregou o que a multidão estava disposta a ouvir. E há uma outra aplicação para a nossa vida aqui, preste atenção por gentileza. Uma igreja que deixa de pregar a verdade para não perder membros, ela já perdeu Cristo faz tempo. Eu vou repetir, uma igreja que deixa de pregar a verdade
para não perder membros. Ela já perdeu Cristo faz muito tempo. João Batista sabia o que ia pregar. E o que ele pregava? Ele pregava as Escrituras. Ele não pregava, irmãos, sonhos humanos. Mas ele fundamentava a sua mensagem na Bíblia. Ele prega em Isaías 40, do verso 3 ao verso 5. E ele chamou a atenção da multidão para as Escrituras. Repito, nós não podemos criar a mensagem. Nós podemos apenas transmiti-la, porque o pregador é escravo da mensagem. Veja bem o seguinte, olhe para o verso 4. Olha o que ele diz. Voz que clama no deserto. É uma profecia sobre ele, né? Prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Era uma profecia acerca do próprio João Batista, ele sabia disso. Interessante que esse verbo aqui, clamar, significa o seguinte: é pregar com senso de urgência. Pregar para João Batista era pregar com paixão. Pregar para João Batista era como se ele pregasse para uma pessoa pela última vez. Nós perdemos essa percepção, irmãos. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite, talvez amanhã você passe por pessoas pela última vez na sua vida e você não terá mais oportunidade de vê-la. Deus tem colocado pessoas aqui no seu lado, na sua casa, que talvez você não tenha mais oportunidade de vê-la. Não que ela vá morrer, mas vá para outro lugar. E você está perdendo a oportunidade. Por quê? Porque não é esse senso de urgência em você. Não é esse senso, irmãos, de paixão em você. João Batista tinha voz que clama no deserto, está dizendo o seguinte: ei, aquele que tem urgência, aquele que tem pressa, aquele que prega com paixão, era assim que ele pregava. E outra coisa interessante, é para isso que Deus levantou a mim e a você. Preparem o caminho do Senhor. Qual é a tarefa do pregador? Qual é a tarefa de você que está aí sentado? Qual é a sua tarefa, irmão? Qual é a sua tarefa, pessoa chamada? Todos vocês que estão aqui, que já viram a cruz ensanguentada, vocês são chamados. Qual é a sua tarefa? Sua tarefa é preparar o coração das pessoas para receber o Messias. A minha tarefa e a sua é preparar o caminho das pessoas para receber Jesus Cristo. Ele tinha plena convicção disso. Me permita uma coisa aqui. Meu irmão, se Jesus não te mudou, então você não ouviu o Jesus da Bíblia. Se não existe em você a urgência, o senso de paixão pelos perdidos, eu sinto lhe dizer que você ouviu acerca de outro Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. Nós não temos muito tempo, irmãos. Nós só podemos ganhar essa geração, não tem outra. Você não tem outra geração para ganhar. A geração que Deus colocou na nossa mão é essa. Nós não teremos outra oportunidade. E pasmem você, no céu nós não precisamos mais evangelizar, nem tampouco no inferno. Nós só temos essa oportunidade aqui. Não perca. João Batista não perdeu. Sabe o que João Batista está dizendo aqui no verso 4? Endireite as suas vidas. O Evangelho veio para nos endireitar. Preparem, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Veja bem, a expectativa desse pregador era que a partir do momento em que ele pregasse, as pessoas se consertassem. E ele diz no verso 5 o seguinte, olha: todos os vales serão aterrados. Aqui vale um simbolismo. Posso lhe fazer uma pergunta aqui? O que separa dois montes? Monte A, Monte B. O que separa esses dois montes? Um vale. E João Batista diz: todos os vales serão aterrados. O que é que ele está querendo nos dizer aqui com base em Isaías? Que quando o Evangelho chegar ao nosso coração, que quando o Evangelho for abraçado por mim e por você, ele vai unir o que estava separado. O Evangelho trouxe para mim e para você comunhão com Deus. O Evangelho trouxe conversão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E mais, o Evangelho trouxe, irmãos,
união entre eu e você, amor ao próximo, o Evangelho nivela todos nós ao mesmo patamar. É isso que ele está dizendo aqui. Todos os vales serão aterrados, ou seja, nós seremos um. Existirá comunhão entre nós. E atente para o que eu vou dizer aqui. Não existe comunhão onde falta verdade. Se você se junta com pessoas que não possuem a verdade, não falam a verdade, não comungam a verdade, isso não é comunhão. Todos os vales serão aterrados. Não há, irmãos, com certeza, razão, eu diria assim, brecha na nossa vida, irmãos, para falarmos mal uns dos outros, para desejarmos mal uns aos outros. Por quê? Porque nós ouvimos o Evangelho. E ele continua ainda dizendo o seguinte, olha: e todos os montes e colinas serão nivelados. Montes aqui falam de soberba, falam de incredulidade. São obstáculos que eram colocados no nosso caminho, mas graças a Deus que eles foram removidos pelo arado da palavra de Deus. Hoje nós não somos mais um desesperado. Você está entendendo? Aquela pergunta que você fazia quando você era adolescente, e talvez alguns adolescentes ainda façam hoje: de onde eu vim? Para onde eu vou? Ei, o Evangelho nos respondeu. O Evangelho nos disse que nós não somos um corpo que temos uma alma, mas nós somos uma alma que temos um corpo. E quando essa tenda que nós nos encontramos, que é uma habitação móvel, desfalecer aqui na terra, Paulo diz que nós temos um tabernáculo no céu. Por essa razão, louvado seja Deus, o desespero saiu da nossa vida, a soberba caiu por terra, porque nós entendemos todo dia que nós somos pó. Por essa razão ele diz o seguinte, olha: todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, e mais, os caminhos tortuosos serão retificados. O que significa isso? Aquele que recebeu o Evangelho, aquele que se converter, não tem vida dupla. Não falta nele integridade. É isso que João Batista está querendo dizer aqui, usando as palavras de Isaías. Porque nós já vimos aqui na última oportunidade que eu tive, né, de pregar: Deus não se contenta com a aparência. Escute o sermão sobre Ananias e Safira. Deus não se contenta com a aparência. Então ele diz o seguinte, que os caminhos tortuosos serão retificados, mas não só isso, e as estradas irregulares serão aplanadas. O que isso significa? Irregular significa aquilo que é escabroso. O que João Batista está querendo nos dizer aqui é o seguinte: quando se ouve o Evangelho, tudo que estava fora do lugar da nossa vida, volta para o lugar. Você hoje pode viver o seguinte, aquele texto de Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Depois que ele pregou isso, eu estava meditando nesse texto, e eu fiquei imaginando a cena, a multidão afluindo para o deserto, aquele ser, irmão, estranho, que era um homem estranho. Você não me diga que alguém que se alimenta de gafanhoto e de mel é uma pessoa normal, não é uma dieta normal. A indumentária do camarada não era normal, ele não se vestia como os demais de linho. A indumentária, a roupa dele era pelo de camelo. Olhar para aquele homem era algo estranho. E todo mundo afluiu para ele. E ele pregava, irmãos, com fogo. Ele pregava com paixão. A multidão afluiu para lá. Depois que ele pregou isso, olha o efeito da pregação dele. Versículo de número 7. Em diante, até o 14. Olha o que diz o verso 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: o quê? Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Pare um pouquinho aqui. Você acha que qual era a expectativa dessa multidão? Que expectativa tinha fariseus, saduceus, escribas, publicanos, soldados, enfim, aquela multidão? Qual a grande expectativa daquele pessoal que estava ali? Que João batizasse todos, e que finalmente Jerusalém em peso
pudesse olhar para aquela grande multidão e dizer: vocês são crentes verdadeiramente. Agora eu lhe pergunto, foi isso que aconteceu? O maior anseio, o maior desejo da multidão era que aquele pregador diferente, era que aquele homem que exalava santidade, pudesse finalmente mergulhá-los no Rio Jordão e levantá-los dizendo: seus pecados estão perdoados. Esse era o grande desejo de toda a multidão. Mas interessante, o que é que eles escutam? Raça de víboras. Quando eu lia esse texto, quando eu era novo convertido, sabe o que eu dizia a mim mesmo? Que pregador sem amor, que homem rude, que homem mal educado. Eu pensava assim, irmão, no início da minha fé: como é que um pregador se dirige ao seu auditório de forma tão mal educada, chamando ela de raça de víbora? Você concorda? Eu pensava assim. Só que não. João Batista não era mal educado. E você poderia me perguntar: pastor, você não acha que é uma falta de ética o que ele está fazendo aqui não? Chamando o seu auditório de raça de víbora, uma multidão de raça de víbora. Isso não seria, pastor, antiético da parte desse pregador? Diga a você que não e vou lhe provar. João Batista estava apenas contextualizando a mensagem dele. Aonde ele pregava? No deserto. E onde ele pregava, tinha muitas víboras, e elas eram víboras muito peçonhentas, porém pequeninas, parecia com galhos de árvore que caía pelo caminho, e algumas pessoas de forma desapercebida iam pegar aquele galho de árvore, e na realidade não era um galho, era uma víbora, e era picado por ela. João contextualiza a mensagem dele com essas víboras, e diz acerca daquele povo ali: vocês são iguais a essas víboras, vocês parecem crentes, mas vocês não são. Vocês enganam. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por quê? Porque ele sabia que boa parte, talvez a maioria das pessoas que vinham até ele, não tinham se arrependido dos seus pecados. E sem arrependimento, repito, não há salvação. Eles estavam iludidos, irmãos. Aquela multidão estava enganada. Eles pensavam como Jonas, que podiam fugir da presença do Senhor, e não pode. Eu gostaria de lhe dar um conselho a você que está aqui. Deixe de ser religioso. Deixe de pensar que Deus não lhe conhece. Deixe de pensar que Deus sabe que você não gosta de vir à igreja, que você não participa de nada aqui porque você não gosta mesmo. Você não dizima, você não oferta, você não participa de nada. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Essa é a grande realidade. João Batista sabia disso. Vocês querem se batizar, por quê? Por que vocês querem se batizar? Não sei. Essa é a grande realidade, irmãos. Talvez essa seja a realidade de alguns que aqui estão, meu irmão. E sabe por que eu estou dizendo isso aqui a vocês? Porque a nossa vida ela é como um sopro. Nós não temos todo o tempo do mundo. E quando nós fecharmos os olhos aqui, só há 2 lugares que nós vamos abri-los novamente: ou no céu ou no inferno. E talvez você leve sua vida toda aqui brincando de religioso, pensando que você é, querendo que pastor, querendo que irmão pense que você é, quando na realidade você não é. Eu não sei quem não é, mas é a mensagem que Deus me mandou pregar para você nessa noite. Não brinque com o Senhor. Não pense que você pode passar o tempo todo fugindo de Deus, porque Ele te conhece. Aquela multidão, na multidão, irmão, era muito difícil saber quem é quem, mas João Batista foi cirúrgico. Ele disse raça de víbora, ou seja, falsos convertidos. Quem foi que ensinou a vocês? Olhe para o verso 7. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Ou seja, por que vocês vivem do auto-engano? Como a gente se engana, meus irmãos. E olhe para o verso 8. Olha o que ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: nós temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Pense numa coisa aqui nessa noite. Sabe o que João está dizendo aqui?
Com base nesse verso 8, eu vou parafrasear. Ele está dizendo o seguinte: eu não creio que alguém é dirigido, é ministrado pelo Espírito Santo e tenha tanta dificuldade de se envolver com Deus. Era isso que João Batista estava dizendo. João Batista estava dizendo: eu não acredito que uma pessoa que foi selada com o Espírito Santo, lá na frente isso vai acontecer, que diz ter um encontro real com o Cristo da Bíblia, não se envolva com as coisas de Deus. Eu não acredito. E ele diz aí: produzam frutos. Eu lhe pergunto a você: que frutos são esses? Irmão, a igreja do Médici é calejada disso. O pastor Ronaldo Lidório disse isso aqui para você. Todo aquele cristão gosta de palavra, gosta de adoração, vive para a glória dele, ora, medita, ora, se envolve com o evangelismo, é santo, luta para viver uma vida sem pecado. Isso é frutificar. Era isso que João Batista estava pedindo das pessoas ali. Mas interessante, como é triste o auto-engano. Veja o que aquela multidão dizia, verso de número 8 ainda. Quando ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Mas o discurso deles era diferente da multidão, olha. E não comece a dizer uns aos outros. Olha os que eles diziam uns aos outros: nós temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. O que a multidão estava dizendo uns aos outros? Ele está nos chamando de víbora, ou seja, de falsos convertidos. Mas nós não somos não. Por quê? Porque na nossa veia corre o sangue de Abraão. Eu acho que possivelmente aqui não tem ninguém descendente de judeu. E essa palavra você diz: não vale para mim porque eu não digo isso. Vale sim. Porque talvez você diga o seguinte: eu frequento igreja, pastor. Eu sou batizado. Eu tomo Santa Ceia, pastor. Dou até meu dízimo. Convivo com pessoas santas, sou amigo de pastores, sou amigo de evangelistas, escuto muita pregação, e isso me torna salvo. Eu digo a você que não. Você tem que demonstrar que tudo isso mudou a sua vida, e quando eu digo tudo isso, eu digo a pregação do evangelho. E João Batista diz uma coisa: vocês estão pensando que vocês são salvos por serem religiosos, descendentes de Abraão? E eu creio o seguinte, que ele apontou para aquelas pedras do deserto e disse: olha, Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. O que era que João Batista estava dizendo? João Batista estava dizendo o seguinte: olha, uma pessoa que nunca teve parentesco com Abraão, que não é filho de judeu, pode muito bem se converter e ter uma vida mais santa do que você, porque a conversão é uma obra divina. É isso que ele está dizendo. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Infelizmente eu tenho que dizer isso. Haverá pessoas no nosso meio que passarão a vida todinha tomando Santa Ceia, ouvindo sermões, e nunca se converterá. E haverá pessoas que entrarão aqui em um dia, ouvirão uma mensagem, talvez como essa ou outra, e a partir de então demonstrarão fruto, que pessoas que têm 30 anos dentro da igreja não demonstram. E são filhos de crentes talvez, e foram crescidos na escola bíblica dominical para criança, e nunca produzem. E de repente chega aí uma pessoa com 60, 70 anos, oriundo de um candomblé, de uma família totalmente pagã, sem nenhum referencial, e de repente começa a frutificar. Por quê? Por quê? Porque a conversão é um milagre que pertence ao Senhor. É Ele que faz, e não depende do homem. Mas interessante, ela é evidenciada na vida. Não existe conversão debaixo do tapete. Você não pode esconder quem você é impossível. João Batista vai dizer isso daqui a pouco. Deus pode mudar corações de pedra de alguém, né? Que nunca entrou numa igreja, e torná-lo um coração de carne. Eu preparava essa mensagem aqui, e inevitavelmente, irmãos, vem na mente da gente pessoas que a gente ama, e que a gente fica pensando assim: mas foi tão bem criado, foi tão bem doutrinado, né? Nasceu num lar cristão, ouviu tanta pregação, desde bebezinho era ensinado aquele menino, e por que quando ficou grande não quer nada?
Aí de repente entra uma pessoa madura, 60, 70 anos, escuta uma palavra do Senhor, dá ouvido ao Evangelho do Senhor e começa a frutificar. Verso 9. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista olha para aquela multidão como eu estou olhando para vocês aqui. E com base nesse verso 9, ele faz nas entrelinhas uma pergunta: quanto tempo vocês vão permanecer brincando de serem crentes? Era isso que João Batista estava perguntando. Vocês vão passar quanto tempo dentro da igreja, ouvindo aqui ao deserto, me ouvir, João Batista dizendo. Quanto tempo vocês vão brincar? Você me perguntaria por quê? Porque na mente dele, como na mente de Jesus, existia um lugar de tormento eterno, que está preparado para os anjos caídos e para quem não reconhece essa palavra. E você poderia me perguntar: pastor, a gente escuta tanto falar do inferno, o senhor sabe me dizer onde é o inferno? Eu digo: eu sei. Eu tenho a resposta para você exatamente onde fica o inferno, e vou lhe responder agora. O inferno, ele fica exatamente no final de uma vida sem Deus. Se sua vida é totalmente desprovida de Deus, ela vai lhe levar exatamente para esse lugar. E João Batista, porque amava aquelas pessoas, porque, irmãos, verdadeiramente ele amava aquela multidão que vinha para lá. Não era raiva, não era ódio que João Batista tinha, era simplesmente amor. Ele dizia o seguinte: quanto tempo vocês vão passar brincando de ser crente e querendo apenas que eu batize vocês? Sabe por quê? Ele não queria que aquele auditório, que aquela multidão fosse para aquele lugar. Verso 10 ao 14. Então, as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, façam o mesmo. Verso 12. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. O que é que me chama a atenção aqui? Sabe o que me chama a atenção aqui? Eu já fui em muitas igrejas que quando você termina a mensagem, aí um irmão vai para o órgão, ou vai para a bateria, ou vai para o baixo, ou para o violão, aí começa aquela musicazinha de fundo. Já viu isso? Aí o pregador, termina de pregar, ou passa para o pastor e diz o seguinte: quem é a primeira pessoa aí que vai aceitar Jesus? Levanta o braço primeiro. Aí ele começa a dizer: Jesus não é banana na feira. Vou encerrar, viu, irmão? Não querem não? Eu vou encerrar já já. Interessante que João Batista não fez isso. Sabe por quê? Porque ele entendia que depois que a palavra era pregada, a pessoa era convertida onde estava. Não precisava de emoção, não precisava puxar, não precisava ninguém trazer, bastava que o Espírito Santo fizesse a obra lá. Interessante que ele terminou de pregar. Aí chega uma multidão e diz o seguinte: o que é que nós vamos fazer? Em outras palavras, do verso 10 até o verso número 14, João Batista estava dizendo o seguinte a ele: ei, a conversão, ela é demonstrada com evidências. A conversão, ela é demonstrada com práticas. Cada um precisa, irmãos, demonstrar mudança de coração, de mente, de ações, das reações e nos sentimentos. Porque, repito, onde não há mudança, não há arrependimento. E onde não há arrependimento, não há salvação. A multidão chegava e dizia: o que é que eu devo fazer? Talvez fossem pessoas avarentas. E João dizia o seguinte: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras,
Comece a ser solidário. A solidariedade não salva, mas a solidariedade é uma evidência de que você nasceu de novo. Aí chega um grupo de pessoas que eram, irmãos, impossível aos olhos humanos. Lembre-se de Zaqueu. É a classe de Zaqueu que vem aqui no verso 12. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Interessante, né? O mundo diz o seguinte: todo homem tem um preço. Você já ouviu isso? O mundo diz o seguinte: onde dinheiro foi não resolver porque foi pouco. Não é verdade? Aí João Batista disse: se vocês se converteram, não abandonem o emprego de vocês não. Continue lá como publicano, mas seja íntegro. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite, perdão? Você é uma pessoa confiável? Qualquer pessoa pode lhe dar as costas e sair tranquilo? Qualquer pessoa pode botar na sua mão para você gerenciar alguma coisa? Você é uma pessoa confiável? No seu trabalho você é confiável? João Batista diz isso: você é convertido, publicanos que estão aqui, lá, né, na multidão. Não abandone seu emprego não. Apenas demonstre lá integridade. Aí vem outra classe de pessoas que era impossível humanamente falando. Os soldados romanos, verso de número 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Interessante, né, irmãos? Engraçado que quando nós somos jovens, o grande sonho de alguns jovens, né, é servir ao exército, ou ser hoje policial militar, né? E quando se veste uma farda camuflada, ou com algumas insígnias, parece que o homem se sente maior, se sente mais homem, é como se fosse uma coisa magnífica, não é verdade? Talvez esses soldados também fossem assim. Mas não só isso. Eles eram também pessoas fraudulentas. Eles levavam pessoas nos tribunais que eram inocentes e inocentavam através de dinheiro pessoas culpadas. Aí João Batista diz uma coisa interessante: não abandonem a tropa. Isso é lindo demais. Naquele ambiente hostil onde vocês vivem, deem testemunho que Deus alcançou vocês. Meu irmão, você pode viver no meio de incrédulos. O ambiente de trabalho, talvez, em que você esteja inserido, seja um ambiente hostil ao Evangelho. Talvez você trabalhe com pessoas desonestas. Pessoas, irmãos, que falam palavras de baixo calão. Pessoas que não respeitam o ambiente de trabalho. Talvez seu vizinho da direita, da esquerda, seja um caos. E você diga: eu vou sair da rua, eu vou sair do emprego. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Não. Mantenha-se íntegro, mantenha-se naquele lugar, e lá naquele lugar dê testemunho de quem você é. Não seja mais um, não seja mais um, seja diferente. Verso 15 ao verso 16, olha o que ele diz, olha o que o texto nos diz: estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O que eu chamo a atenção aqui para você? Era até natural, irmãos, que pessoas olhassem para João Batista, já que existia uma ampla expectativa de que o Messias viria. Então aparece João Batista, que era primo de Jesus, né? Fazendo tudo isso, pregando dessa maneira, irmãos. Então as pessoas diziam: é o Messias,
é o Cristo. E começaram a confundir João Batista com o próprio Cristo. Mas interessante, né? Eu acho isso aqui maravilhoso. João Batista reconhecia o seu lugar. Sabe qual é o grande problema hoje do mundo? É não sabermos qual é o nosso lugar. Aonde Deus quer nos usar. Como nós nos portamos como cristãos. João Batista sabia o lugar dele. Isso aqui fica muito claro. Ele não se sente mais importante do que é, né? Ele não testifica da luz, ele apenas testifica da luz. Ele diz: eu não sou a luz. Ele apenas, irmãos, aponta o cordeiro, mas ele não é o cordeiro. Ele sabia disso. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Ele sabia qual era a limitação do seu ministério, ele sabia até onde ele podia ir. Isso é claro demais. Ele batizava com água, mas ele diz: ei, vem alguém depois de mim, que eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos pés dele. Era a pior classe de escravos. Eu não sou nem digno disso, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que é que ele está dizendo? Eu apenas sou uma voz, mas vem alguém aí que vai batizar vocês com água e com fogo, com o Espírito Santo, perdão, e com fogo. O que é que ele está dizendo? Vem um aí que vai derramar dons sobre a igreja, vem um aí que vai iluminar a igreja, vem um aí que vai aquecer a igreja, vem um aí, irmãos, que vai purificar a igreja, e eu sou apenas a voz. Por isso que eu quero dizer aqui a você, em nome de Jesus, irmãos, você não tem, nem eu, o poder de converter ninguém. A mim e a você cabe apenas apontar o cordeiro, mostrar quem é a luz e pedir que o Espírito Santo faça obra na vida de quem quer que seja, por aquele que você tem orado, por aquele que você tem pregado. Portanto, não desista. João Batista apenas apontava o Salvador, porque sabia que ele não era capaz, João Batista, de perdoar pecados. Mas quem vinha depois dele ele era apenas o amigo do noivo, mas com certeza ele estava apresentando aquele que pode tornar e tornou a mim e a você a noiva do Cordeiro. Isso é maravilhoso demais. Foi para isso que Deus chamou você que está aí, sabe? Foi para isso que Deus chamou você que está aí. Eu gostaria que nesse exato momento Deus trouxesse à sua mente aquela pessoa que você tanto ama. Ela não está aqui. Está lá talvez na sua casa agora, diante de uma televisão, ou em outro lugar, mas todo dia tu tens contato com essa pessoa. E você não aponta a luz a essa pessoa. Você não apresenta quem pode torná-la noiva. E a pergunta nessa noite para você é: por quê? Verso 17 e 18. Ele diz outra coisa interessante aqui: ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João está dizendo, ele vai separar um dia o joio do trigo. Olha, irmão, sabe a coisa que eu tenho mais medo no mundo? Eu vou confessar aqui a você. É que naquele grande dia, eu chegue diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele olhe para mim e diga: eu nunca vos conheci. Eu pergunto a você que está aí me ouvindo, imagine você ouvir isso daquele que pode lançar você no inferno: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. Às vezes eu lembro disso aqui na minha mente, irmãos, e eu fico meio perturbado, porque um dia Deus vai separar o joio do trigo. Eu creio na eleição, respeito quem não crê, mas eu entendo uma coisa aqui, olha, já disse aqui em outra pregação, o diabo, ele não pode roubar sua salvação, mas ele pode lhe distrair. Talvez a gente passe 100 anos convivendo com uma pessoa debaixo do mesmo teto, e a gente nunca vai abrir a boca para essa pessoa. Por quê? Porque nós estamos distraídos.
E quando essa pessoa partir, você vai querer acertar as coisas no dia do velório, e não dá mais tempo. Você perdeu o Kairos, ou seja, você perdeu o tempo da oportunidade. E Deus está dizendo a pessoas aqui nessa noite, o tempo da oportunidade é hoje. Deus lhe chamou para isso. Deus não nos chamou para ser famoso, Deus não nos chamou para levantar fortunas aqui na terra, não. Deus nos chamou para nos envolvermos com Ele, sabe? Temos paixão por aquilo que nós ouvimos, paixão. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Evangelização, você tem que ter paixão, você tem que ter amor. Primeiramente por Deus, depois para quem você vai pregar. Por fim, versos 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca, esse Herodes aqui é Herodes Antipas, viu? Não é Herodes o Grande, era o filho de Herodes o Grande. Sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, que Herodes tinha um caso com ela, né? E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas outras ainda esta, mandou prender João. Irmãos, se o mundo perseguiu Cristo, será que o mundo não vai lhe perseguir? O que me chama a atenção aqui foi o seguinte: João Batista foi preso, né, em uma fortaleza ali próximo às margens do Mar Morto. Depois ele é decapitado, os irmãos sabem da história. Mas o que me chamou a atenção nesse verso 19 e 20 aqui, João Batista preferiu viver preso, mas com a consciência livre. João Batista preferiu viver preso a viver em liberdade, prisioneiro da covardia. Vem cá você que está aí. Sabe por que você não prega em casa? Porque você quer ser aceito. Talvez você diga, pastor, eu sou doido de pregar, não vou nem me chamar para o Réveillon. Eu não vou comer queijo do reino, pastor, nem peru. E o que é que tem? É melhor ficar preso em uma fortaleza, mas com a consciência tranquila. É melhor, irmãos, com certeza, viver sem liberdade. Viver sem liberdade, do que viver prisioneiro da covardia. Sabe qual é a pior coisa do mundo que pode acontecer com você? É você sair daqui depois dessa palavra, não dizer nada. E daqui a alguns anos, essa pessoa que você está pensando, está diante de um caixão. E você dizer, por que eu não preguei? Você vai ver com a consciência atormentada. Sabe por quê? Porque Deus quer você. O chamado é com você, é intransferível. Quem está lá na tua casa, deitado agora no sofá, que não quer nada com Jesus, é teu campo missionário. Entenda isso. Ele não vai gostar, não tem problema. Ele não vai entender, não tem problema. A você cabe apenas pregar. Somente isso. E para que você durma tranquilo, o céu vai indenizar a todos. Com certeza. Sofra por ser fiel, mas não negocie seus princípios. Não faça concessão ao pecado. Eu conheço poucas famílias aqui no íntimo, graças a Deus eu posso dizer aqui nessa noite o que eu vou dizer. Talvez você tenha irmãos de sangue que vivem em adultério, que vivem em fornicação, e você nunca pregou para ela. Talvez seus próprios pais sejam pessoas envolvidas no baixo espiritismo, no catolicismo, no ateísmo. Talvez você tenha até conhecimento que familiares seus visitam sites pornográficos, e você nunca falou nada para eles. Deus vai cobrar de você. Talvez na sua casa, debaixo do seu teto, ocorrem coisas estranhas, que você sabe que Deus não gosta, que você sabe que não glorifica a Deus, e você é a luz e fica calado. Por quê? É conivente com isso.
Cadê o João Batista? Por que você não fala? Ah, pastor, eu não vou ser aceito. Pastor Charles Spurgeon dizia o seguinte: nós não somos o caramelo do mundo. Nós não viemos aqui para adoçar as pessoas. Talvez Deus nos colocou aqui para incomodar mesmo. João Batista incomodava, interessante que ele incomodava a multidão, os publicanos, os soldados e até os governantes. Ele era uma voz. Eu repito o que eu disse e já termino. Um certo pastor chamado Leandro Lima, da igreja presbiteriana, não sei de onde, ele disse que conversava com um irmão argentino. E ele perguntava o seguinte: como está a igreja na Argentina? E o irmão que está lá na Argentina respondeu o seguinte: com o temor a Deus esfriando. E o pastor perguntou: por quê? Porque a igreja está atrás dos seus sonhos. Sabe por que nós estamos esfriando, irmão? Porque nós estamos atrás dos nossos sonhos. Os sonhos de Deus na nossa vida já ficaram para lá, ó. São os nossos sonhos, infelizmente. Por isso que a igreja não evangeliza. Sabe por que a igreja não evangeliza? Não é porque não tem tempo, não. É porque a igreja não quer. A pandemia vai passar, eu creio, em nome de Jesus, que esse ano aí ela passa. A gente vai voltar aos grupos familiares, né? Pela fé. Você vai ver quantos vêm. Vocês vão ver quantos grupos de evangelismo vão ser formados aqui. Nós vamos ver. A gente não faz missões. Interessante que houve um ano aqui, em 2018 parece, o lema da nossa igreja era o seguinte: quem quer faz. Lembra desse tema? Missões, quem quer faz. E a gente fez muito, né? Mas parece que agora tudo é a pandemia. Mas ela vai passar, né? Ela vai passar para mostrar onde está o nosso coração. Amém? Amém? Amém, amém, amém. Eu perdi meu pai porque eu fui um covarde. Não preguei para ele. Faça isso, mano, faça isso não. Todo dia minha consciência acusa. Eu durmo com isso todo dia, irmão. E Deus está falando com pessoas aqui, eu não queria nem terminar isso aqui. Deus está falando com pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. E você é um agente secreto, não diz nada. Por favor, não deixe para esse dia do velório. Não terá mais jeito. E Deus não tem outra pessoa, é você.